a mulher e a evolução dos seus direitos. No passado, as mulheres eram tratadas como escravas e não possuíam reconhecimento algum, e muitas vezes tratadas como objeto. Serviam basicamente para procriar e satisfazer seus maridos. Agora deite que eu quero lhe usar. Não possuíam nem mesmo o direito de expor suas vontades. Eu já lhe disse, eu não tô me sentindo bem. Mulher minha não me nega. Venha. As mulheres eram privadas do mercado de trabalho. Mas com muita força e determinação, esse cenário vem mudando ao longo do tempo. Em 1822, no Brasil, a imperatriz Maria Leopoldina exerce a regência na ausência de Dom Pedro I e exige que Dom Pedro proclame a independência do Brasil. O pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece. Em 1827, surge a primeira lei sobre a educação das mulheres, permitindo que frequentassem as escolas elementares. As instituições de ensino mais adiantado eram proibidas a elas. No dia 8 de março de 1857, em Nova York, morreram em uma fábrica têxtil 129 operárias queimadas numa ação policial, porque reivindicaram a redução da jornada de trabalho de 14 para 10 horas diárias e o direito à licença maternidade. Em 1893, na Nova Zelândia, pela primeira vez no mundo, as mulheres têm direito ao voto. Em 1917, no Brasil, a professora Leolinda Daltro, fundadora do Partido Republicano Feminino, lidera uma passeata exigindo a extensão do voto às mulheres. Em 1932, no Brasil, Getúlio Vargas promulga um novo Código Eleitoral, garantindo finalmente o direito de voto às mulheres brasileiras. Em 1933, nas eleições para a Assembleia Constituinte, são eleitos 214 deputados e uma única mulher, a paulista Carlota Pereira de Queiroz. Em 1974, na Argentina, Isabel Perón torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente. Em 1980, no Brasil, é recomendada a criação de centros de autodefesa para coibir a violência contra a mulher. Surge o lema: quem ama não mata. Em 1997, as mulheres já ocupavam 7% das cadeiras da Câmara dos Deputados, 7,4% no Senado Federal, 6% das prefeituras brasileiras. O índice de vereadoras eleitas aumentou de 5,5% em 1992 para 12% em 1996. Em 2006, no Chile, Michelle Bachelet é a primeira mulher eleita presidente entre todos os países da América do Sul. Em 2007, mais uma presidente eleita, Cristina Kirchner, na Argentina. Em 2010, é eleita a primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff. A mulher vem desempenhando um papel cada vez mais ativo na sociedade, provocando conflitos domésticos e no âmbito do trabalho e que muitas vezes não são bem interpretados pela legislação, que ainda possui um viés fortemente masculino, de modo geral. Olá, meus cumprimentos a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez. A nossa entrevistada de hoje é a Dona Vera Cruz, que irá nos falar um pouco mais sobre o feminismo, que é o tema do nosso trabalho. Cumprimento a todos vocês em nome de todos os integrantes do nosso trabalho integrador. Então, Dona Vera, eu gostaria de saber, em relação ao feminismo, quais foram as mudanças que a senhora percebeu que a mulher conquistou durante todo esse tempo
né, que elas lutaram a favor, né, dos seus direitos até os dias de hoje. O que a senhora percebeu? Boa tarde. Olha, essa época foi uma época muito difícil, de acordo com o que diz na história. Nós sabemos que existem 3 tipos de família. Família matriarcal, depois bebê patriarcal, depois a família conjugal, que é o que nós vivemos hoje. Na família matriarcal, a mulher tinha seus direitos. Quando passou a ser patriarcal, é o que a gente tem ainda. Nós vivemos os nossos dias ainda sob família patriarcal. Nós sabemos que os homens é mesmo, aquele jeito machista dele não deixa nunca de ser. O homem realmente é machista. E na nossa época, dos anos 60, anos 50, a gente sentia na pele isso aí. Muitas vezes os pais não entendiam o que a gente queria. Quando surgiu a época do rock, na época do twist, iê, então os pais achavam que a gente estava muito saliente, que mulher não era para ficar se expondo, não. Que a mulher tinha que ficar dentro de casa. Então que moça de família não podia ficar na rua. E essa teve uma época muito difícil, que eu me lembro quando criança, na minha terra, Santa Margarida, eles falavam que se moça ficasse na rua depois das 9 horas, elas eram consideradas prostitutas. E elas recebiam até carteira, simplesmente porque a gente queria abrir mais horizontes para a mulher. E nós vivemos um tempo que a gente viu que a mudança chegou, e chegou para valer. Quantas coisas nós conquistamos, apesar de a gente ouvir muito o suar do machismo. Teve um dia que eu estava numa mercearia em Caputiva, então tinha um senhor que estava muito revoltado com as mulheres. Ele dizendo que dentro do ônibus, se ele entrasse dentro do ônibus, que ele não cederia lugar dele para a mulher, não, porque as mulheres estavam querendo conquistar o lugar deles. Que lugar deles esse era que as mulheres queriam conquistar? Não sei se vocês conhecem aquele livro A Mulher na Construção do Mundo. Foram os livros, as literaturas que foram abrir mais a cabeça das mulheres, apesar do sofrimento ser muito grande. Eu estudei no Colégio de Freira, no Regina Passos, em Carangola, e os pais da gente colocavam eles no Colégio de Freira justamente para eles ficarem mais resguardados, não sei, né? Mas no meu colégio era assim, cada vez, porque prendiam muitas mulheres. Eu não sei por quê. As mulheres eram tidas como escravas, os homens achavam que a mulher tinha vida ao mundo, era para ter filho, cozinhar, lavar. Nos tempos remotos, a mulher não podia nem estudar, senão ele sabia demais, a escrever bilhete para namorar, sem quanto livro de história pode ser lida. Ele conta isso aí. E a gente vê que quanta mudança, quantas conquistas. Hoje nós temos mulher no poder, nós temos mulher advogada, mulher em todos os segmentos sociais, tem a mulher em liderança. A gente vê que a descoberta da mulher foi muito grande, esse deixar se levar. Seria pior se deixar se levar pelo machismo. A senhora acha que ainda hoje existe, digamos, um certo preconceito contra a mulher? Algum machismo para com elas? Não, como tem sim. Que tem coisas para ser, isso é coisa de mulher. No trânsito a gente vê hoje, se a mulher ouve uma coisa qualquer no tempo, isso é coisa de mulher. Os homens falam isso mesmo até hoje. O machismo é uma coisa que não vai sair nunca do mundo. A sociedade é machista. A sociedade é machista. Nós temos muito mais força que os homens. Não que seja, meu coração seja sem feminismo demais, não, mas sei lá, minha cabeça sempre pensou diferente. É uma das coisas que às vezes eu tenho muita dificuldade na minha vida, é por causa de pensar diferente. Essas ideias eu não aceito. Imposição eu não aceito. Agora conversar direitinho, chegar no consenso, tudo bem. Mas sem muito impor. Bom, essa é uma pequena entrevista, né? Nosso tempo é curto. Nós agradecemos a sua entrevista, Dona Vera, em nome de toda a equipe do nosso trabalho integrador. E nós ficamos por aqui e agradecemos a sua atenção. Muito obrigada. Os fatos sociais provocam mudanças no direito, mas também este é causa de mudanças nos fatos sociais. As leis provocam mudanças nos relacionamentos, induzem a condutas que com a sua ausência não ocorreriam.
Um exemplo é a Lei Maria da Penha, de proteção a mulheres que sofrem agressões, e que tem provocado mudanças de comportamento que não ocorreriam se não existisse a norma. Poema Direitos da Mulher, retirado do blog Sol e Poesia, autoria Solange. Toda mulher tem direito a ter respeito e dignidade, independente da raça, classe social ou idade. Qualquer forma de violência física, moral ou sexual é crime e deve ser punido usando recurso legal. Se o agressor é o par, companheiro ou familiar, pode ser preso em flagrante quando for denunciado. A denúncia deve ser feita nos órgãos de proteção, delegacia ou conselho e o Ministério Público da região. Se a mulher está com medo da vingança do agressor, dê abrigo para ela e os filhos e remédio para sua dor. Se precisar afastar-se de seu emprego ou função, tem garantia de 6 meses do seu emprego ou a sua remoção. Não basta saber seus direitos, é preciso ter coragem, acreditar na justiça e recomeçar a viagem. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar.